Cumprimento vocês mais uma vez com a graça e com a paz do Senhor. Amém. E aqueles que puderem, também fiquem de pé e abram comigo suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9. E estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 1 ao 9. Quantos acharam? Então a palavra do Senhor assim nos diz: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, diz o versículo 9, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem, então, é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava para vê-lo? Vamos orar mais uma vez e vamos pedir ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Obrigado, Senhor, pela porção de tua palavra que nós lemos. Isso só foi possível porque o Senhor mesmo se revelou a nós e deixou a tua vontade escrita, revelada para nós, para nossa instrução, para nossa alimentação, para nossa consolação espiritual. E peço ao Senhor, portanto, que fale conosco por meio de tua palavra, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a vencermos o eventual cansaço, a falta de fé, o problema a ser resolvido amanhã. Nos ajude, Senhor, de modo que possamos estar cativos, atentos à tua voz, de modo que o Senhor fale com cada um, desde aquele que tem mais idade até o mais novo. Na dependência do teu Espírito nós oramos e em nome de Jesus nós confiamos. Amém. Podem sentar, irmãos. A pregação do Evangelho é talvez um dos assuntos que está mais presente na mente, no coração do cristão novo convertido. Quando os cristãos abraçam a fé, eles são tomados de grande alegria e de grande fervor em seus corações. O desejo do novo convertido é evangelizar o mundo. Ele quer que o mundo inteiro ouça as verdades, as maravilhas que inundaram o seu coração, que transformaram a sua alma. E eles querem evangelizar, eles querem falar do amor de Deus, eles querem anunciar a Jesus. Levando em consideração que isso acontece com cristãos novos convertidos, e que esses cristãos, eles são bem acompanhados em suas igrejas, são bem discipulados, eles prontamente, somada à euforia de evangelizar, eles recebem a instrução da palavra e eles entendem a responsabilidade que eles têm. Não é só um desejo ardente, é uma responsabilidade, é uma missão. Sim, é um privilégio
mas também é uma grande comissão pôr-se a trabalhar para Jesus na grande seara. Entretanto, irmãos, muitos desses cristãos logo se sentem frustrados, porque eles acabam por encontrar um cenário muito diferente daquele que eles achavam que encontrariam. Ao invés de ser um cenário receptivo, é um cenário hostil, é um cenário agressivo. Muitos cristãos, quando não são bem discipulados e orientados, ficam confusos, não conseguem entender. O mundo inteiro parece que não consegue entender a mensagem do Evangelho. Muitos desses cristãos voltam para as suas casas, transformados pelo poder do Evangelho, falam desse amor maravilhoso, desse poder gracioso para os seus familiares, mas simplesmente parece que essas pessoas não conseguem entender a mensagem do Evangelho. Ora, uma mensagem tão clara para eles não é tão clara assim para o mundo que eles estão evangelizando. É aí, irmãos, que muitos cristãos são tentados a desistirem de evangelizar. E eu quero, no começo dessa mensagem, chamar você à reflexão sobre esse ponto. Porque talvez você já não fale mais do Evangelho para as pessoas, porque isso aconteceu com você. Quando o Evangelho inundou a sua alma, você queria falar para todo mundo. Mas, de repente, as portas foram se fechando, às vezes na sua casa. As pessoas foram rejeitando a mensagem do Evangelho que você levou, e isso foi frustrando você, foi entristecendo você, foi tentando você, e talvez, eu não sei, tenha acontecido com você o que acontece, por vezes, com alguns cristãos. Talvez você tenha desistido de evangelizar. Isso é sério. Em alguns casos, há cristãos que ficam tão confusos, não são bem acompanhados, que acabam se afastando da igreja, e aí acontece com eles aquilo que nós vimos na parábola do semeador. Isso acontece porque a semente do Evangelho caiu em seu coração, mas infelizmente encontrou rocha e acabou não aprofundando raiz. E aí, quando veio o sol da confusão e da rejeição da mente mundana, esse sol quente murchou as folhas verdinhas, viçosas do Evangelho que tinham brotado naquele coração e se afastaram, e em muitos casos não há quem vá atrás, infelizmente. Mas graças a Deus pela sua palavra. A passagem que nós vamos observar hoje, ela nos ensinará sobre a missão da igreja. E de modo muito especial, aqueles que são chamados ao ministério da palavra. Portanto, homem, se você está aqui hoje, se você acompanha essa transmissão e você se sente chamado a pregar o Evangelho como ministro da palavra, essa palavra também é para você. O Evangelho nos ensinará sobre a missão da igreja e sobre a constante inquietação, hostilidade e confusão que há no mundo longe de Jesus Cristo. Nas suas instruções para os apóstolos, o nosso Senhor Jesus Cristo vai destacar dois principais ensinos quando o assunto é a missão da igreja no mundo. Quando a missão da igreja é pregar o Evangelho. A primeira lição: a igreja nunca, absolutamente nunca deve esquecer que vai fazer isso na exclusiva dependência de Deus. E a segunda lição que o Evangelho nos mostrará hoje é a esperada rejeição dos homens que a igreja irá enfrentar. Após o Evangelho, segundo Lucas, demonstrar o poder de Jesus no capítulo 8, agora nós vamos ver esse mesmo poder sendo entregue, sendo delegado por Jesus à sua igreja. Mas aqui nessa passagem, de modo muito específico, a liderança da igreja. Aqueles que seriam os primeiros pastores da igreja do Senhor no Novo Testamento. O ministério de Jesus na Galileia, você vai observar a partir desse capítulo 9, ele vai começar a diminuir. É neste capítulo que pela primeira vez o Senhor Jesus vai falar sobre a sua morte, de que é necessário que ele morra.
mas está tudo sob controle. Está tudo sob o decreto eterno de Deus. Mesmo essa pequena diminuição, esse pequeno declínio, a fama de Jesus já o precede. Toda a região da Galileia já sabe quem é Jesus. E agora os seus discípulos que fizeram esse percurso com ele, eles estão sendo preparados para continuar este trabalho de evangelização. Agora, inicialmente, no mundo judaico, na Galileia, mas no futuro, por todo o mundo. Então, esta convocação que o Senhor faz do versículo 1 até o versículo 6, de maneira muito específica, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, a convocação dos discípulos. Nós encontramos isso no versículo 1 e no versículo 2. Olhe para a sua Bíblia. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Inicialmente, irmãos, nós vemos o Senhor convocando, mas não convocando todos os convertidos. A palavra está nos dizendo aqui que essa convocação, neste momento histórico, é exclusivamente aos 12. Que 12 são esses? Nós já vimos sobre a lista. Os 12 apóstolos. É interessante que, apesar de já haverem muitos convertidos nesse momento, inclusive mulheres, você lembra dessa passagem? Que seguiam Jesus e que até apoiavam materialmente Jesus e os seus discípulos. A convocação nesse momento é feita apenas àqueles que serão os homens que dedicarão as suas vidas, inclusive até a morte, à pregação da palavra de Deus. E é muito interessante porque o início do versículo 1 nos diz que Jesus os convocou. E essa expressão é reunir solenemente. Existe uma outra expressão que nós encontramos no Novo Testamento, que é chamar para si. Quando acontece isso na lista? Essa expressão, Jesus chamou para si. Nós falamos sobre isso naquela ocasião. Mas aqui a expressão é diferente. A expressão aqui de convocação é reunião solene. Há uma maior ênfase, há um peso de responsabilidade maior. Esses homens deixariam de ser apenas acompanhantes de Jesus, como eles estavam sendo até esse momento, e eles passarão a ser enviados. Mais adiante, toda a igreja, todos os discípulos serão comissionados e vão receber também poder e autoridade na grande comissão. Atos 1:8 fala sobre isso, e você conhece essa passagem. O Senhor tinha prometido, dizendo, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas aqui há um grupo específico de homens que são chamados. O que o Evangelho está nos ensinando, então, é que o ofício e a autoridade que é própria, que é inerente ao ofício que nós encontramos na igreja após a ascensão de Jesus e que nós vamos continuar vendo esse ofício se desenvolver ao longo da história da igreja até chegar aos dias de hoje. Esse ofício, ele foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo constituído e delegado. O que isso quer dizer para mim e para você? Que ninguém, nenhum homem neste mundo, nenhuma instituição neste mundo tem o poder de levantar e de enviar alguém, se não for na autoridade do Senhor Jesus Cristo. É Cristo quem chama, é Cristo quem levanta, é Cristo quem capacita e é Cristo quem envia. Quando nós encontramos em Atos 6, estes homens lá adiante, promovendo a eleição dos primeiros diáconos e dizendo à igreja que se consagrarão à oração e ao ministério da palavra, eles não estão inventando o ministério. Não. Eles estão apenas sendo fiéis ao ministério que eles receberam. Eles foram convocados solenemente pelo Senhor, que os enviou, diz o texto bíblico. Marcos, capítulo 6, a passagem paralela em outro evangelho, diz que Jesus os enviou, mas os enviou
de 2 em 2. Na verdade, o texto diz, passou a enviá-los de 2 em 2. E o Evangelho, então, nos mostra duas coisas com essa notícia, com essa informação de que eles não só foram convocados e enviados, mas eles foram enviados em duplas. Primeiro, a obra de Deus não é solitária. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém, que eu não faço a obra de Deus sozinho. Eu não fui chamado para isso. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque você, crente, não foi chamado por Deus para trabalhar para Ele sozinho. Mas a segunda coisa, que de maneira muito específica nesta passagem está sendo ensinada a mim e a você, que pastores também não foram chamados a estarem sozinhos. Nas nossas exposições na quinta-feira, em Atos, nós estamos na segunda viagem missionária. Aqueles que estão podendo estar presentes sabem o que eu vou dizer. É o início da segunda viagem missionária. E, novamente, o apóstolo Paulo não está fazendo isso sozinho. Ele está acompanhado, assim como aconteceu na primeira viagem missionária. Você não vai encontrar na Escritura o ministério pastoral sendo desenvolvido de maneira solitária. Mas eu, particularmente, quero dizer a você que eu cresci cercado por uma geração que defende uma teoria. Que o ministério pastoral é um ministério solitário. Que pastor respeitado é aquele pastor que é isolado. É pastor que é inacessível. É o pastor que é durão, que é distante emocionalmente. É o pastor que não atende o telefone logo de pronto, para não demonstrar que estava disponível. Que não responde mensagem. Infelizmente, eu digo a você que eu cresci. E eu faço essa menção para dizer que este não é o modelo que nós encontramos nesta passagem. Este não é o modelo que eu mesmo, vasculhando a Escritura, encontro no meu próprio Senhor, o meu Salvador Jesus Cristo, aquele que me chamou pelo nome e que me fez ministro do seu Evangelho. Não é este o modelo que eu encontro em Jesus. Quando, por exemplo, João se achega a ele, e é descrito isso em seu Evangelho, capítulo 13, versículo 25, e ele tem tanta aproximação com o Mestre que ele consegue reclinar a cabeça no seu ombro, algumas versões dizem no seu peito, porque ele quer perguntar quem é o traidor. Ele tem acesso a Cristo. Esse também não é o modelo que eu encontro nas Escrituras quando eu olho para o ministério do apóstolo Paulo, que é um dos meus tutores, que é um dos pastores que me pastoreia. Quando ele escrevendo, preso em Roma, a sua carta à igreja dos Filipenses, e falando sobre aqueles falsos mestres que haviam infiltrado no meio da igreja, ele diz, agora eu falo sobre isso novamente, só que eu falo chorando. Não, o ministério cristão não é um ministério solitário. O ministério pastoral também não é um ministério solitário. O Senhor convocou aqueles que futuramente seriam os líderes e os enviou para uma missão árdua. Esses homens morrerão por causa do Evangelho. Mas eles não foram chamados pelo Senhor, não foram comissionados para estarem sozinhos. Eles foram comissionados a serem ministros do Evangelho, não foram comissionados à solidão. Eles não foram enviados sozinhos. Mas existe aqui ainda uma segunda verdade nesses dois primeiros versículos. Nessa primeira parte, a convocação do Senhor. O texto nos diz que o poder que era nato ao Senhor Jesus sobre seres espirituais malignos e sobre a manutenção da vida também estava sendo delegado primeiramente a esses homens, a esses apóstolos, a esses 12, a esses futuros líderes, pastores da igreja. E é interessante porque, embora esse não fosse o foco principal do serviço da proclamação, não era o foco principal, mas esses homens, esses apóstolos estariam prontos, estariam revestidos de poder
poder e de autoridade para repelir as trevas, para aliviar a dor física daqueles que sofriam. Esse mesmo poder que estava sobre Jesus estaria agora sobre eles. Esse mesmo poder que autenticou o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo estaria operando para autenticar o ministério desses homens. Infelizmente, há cristãos e até líderes que se equivocam, que se enganam, colocando mais ênfase nas curas, nos sinais, do que na proclamação. A salvação, meus irmãos, segundo a Escritura, a salvação e a fé não vêm pela cura. A salvação e a fé não vêm pelo sinal. Não, segundo a palavra, não. Não vem pela maravilha. A salvação, segundo a Bíblia, ela vem pela pregação da palavra, conforme diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Todavia, aqui está sendo nos dito que o poder de repelir as trevas, de operar milagres, está sobre a igreja. Está inicialmente sobre a liderança da igreja e também será derramada sobre a igreja. Não é o foco da nossa exposição hoje. Mas esse poder inato do Senhor Jesus Cristo está sobre a sua igreja. Entretanto, nós não podemos esquecer que os dons, eles são do Espírito. E segundo 1 Coríntios 12, 9, esse Espírito é Ele quem age como lhe apraz, segundo o seu soberano propósito. Então essa é a primeira parte, a convocação. A segunda parte é a instrução que ele dá aos discípulos antes de enviá-los. Nós encontramos isso nos versículos 3, 4 e 5. Olhe para a sua Bíblia. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Instruções dadas pelo Senhor para estes 12 apóstolos. E é interessante porque essas instruções, elas apontam para a dinâmica da proclamação, da obra da evangelização. A dinâmica é, primeiro, na total dependência de Deus, inclusive nas necessidades materiais do dia a dia. O Senhor é direto, Ele diz: vocês não devem levar o bordão. O bordão era um cajado que servia tanto para que o viajante pudesse se apoiar no cansaço da viagem, como também se defender de perigos. Não devem levar sacola, alforge. Era uma espécie de mochila, onde os viajantes colocavam, arrumavam, não é? Há quem diga que se fosse a mulher tinha que ser 2, né? Para poder caber tudo, não é isso? Eu tenho algumas irmãs rindo. Mas essa sacola, essa bolsa, esse alforge era o receptáculo onde as coisas mais necessárias para a viagem eram colocadas, para que aquela viagem fosse o mais confortável, o mais cercada de provisões possível. Pão, o alimento mais básico e fundamental da dieta humana, desde a antiguidade e até hoje. Não levem dinheiro, da palavra grega literalmente prata. Mateus 10, que é a passagem paralela, versículo 9, o evangelista cheio do Espírito Santo ainda faz é mais específico: ouro, prata ou cobre, não leve dinheiro. Era o meio pelo qual as provisões podiam ser compradas. Não leve, Jesus diz. Não leve sequer 2 túnicas. E para que você possa entender, o vestuário daqueles dias era basicamente composto por 2 peças. A túnica, que era a roupa íntima, que era a que ficava em contato direto com a pele, e a capa, que ficava por cima da túnica. O Senhor está dizendo: não leve 2. Ou seja, o que era essencial para uma viagem?
o que era essencial para que uma viagem fosse o mais confortável possível: roupas, comida, dinheiro. Jesus está dizendo, não levem. Sabe o que ele está dizendo? Você, homem, vocacionado ao ministério da palavra, a viagem não será confortável. E aqueles que são chamados por Deus, que sentem o ardor vocacional para o ministério da palavra, têm de ter consciência diária desta verdade. Diária. Ora, se em certo sentido, todo cristão, toda cristã deve estar consciente e preparado para passar provações e privações nessa vida, muito mais pastores. Nosso Salvador aqui não está condenando a aquisição de bens de modo digno, através do trabalho. Não, não é isso. Ele também não está enviando os seus discípulos para uma vida miserável. Não, também não é isso. Ele vai levantar pessoas, ele já tem levantado, na verdade, mulheres que têm sido usadas para custear esse ministério itinerante de Jesus e seus discípulos. Mas esses discípulos enviados seriam alvo da mão da providência de Deus, que levantaria pessoas e que providenciaria tudo aquilo que eles precisassem. Aqui nessa passagem, no contexto da evangelização da Galileia, prevalecia a lei de Moisés. E a lei de Deus, dada por meio de Moisés, dizia que levitas, que profetas tinham direito de serem sustentados pelo povo. Isso era prescrito, irmãos, desde o Antigo Testamento, em Números 18. E isso é confirmado no Novo Testamento, de modo muito claro, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 13, em seguida. Assim, irmãos, eles escutam, não levem nada disso, mas na casa onde vocês entrarem, fiquem até saírem daquele lugar. O que Jesus está ensinando é, eu vou providenciar para vocês o que vocês precisam. E quando vocês forem recebidos em uma casa, por mais simples, singela que ela seja, não procurem outra. Fiquem lá. Sejam gratos pela hospitalidade daqueles que acolherem você. Sejam gratos pela provisão que vocês receberem. Irmãos, candidatos ao ministério devem estar prontos, dispostos a abrir mão de uma vida para se dedicarem integralmente aos cuidados da Igreja de Deus. Mas não devem fazer isso confiando em outra coisa, senão naquele que os convocou, que os enviou e que providenciará tudo aquilo que eles necessitam. Por outro lado, igreja, você precisa compreender a sua responsabilidade. Assim como o Senhor, naqueles dias na Galileia, levantou casas para acolherem esses homens, meios de provisão, o Senhor levanta você, igreja do Senhor, a fim de suprir as necessidades materiais, para que o pastor possa cumprir o ministério que lhe foi confiado, para que ele possa exercer a vocação que lhe foi dada, sabendo que o Senhor Jesus irá usar você, igreja, como meio, como fonte para providenciar. E também sabendo você, vocacionado, que o Senhor há de providenciar tudo aquilo que você precisa. Mais adiante, já no finzinho, neste mesmo evangelho, é registrado para mim, para você, para a nossa instrução, capítulo 22, versículo 35 de Lucas. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? No final do versículo 35, eles responderam, não faltou nada. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a primeira dinâmica do trabalho de evangelização. É na total dependência do Deus de toda a provisão. Mas a segunda dinâmica é que a obra da evangelização, ela é breve, ela é temporária. Os apóstolos, neste momento da sua comissão, do seu envio,
eles não foram enviados aos gentios. Mateus capítulo 10, versículo 6, quando o Senhor os envia, diz: apenas vão, apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma volta rápida pela Galileia. Logo eles voltariam e trariam o relatório para o Senhor, que é o que será visto a partir do versículo 10. O que o Evangelho então está nos ensinando? Que a obra da evangelização, que é considerada longa, demorada por muitas pessoas, ela é temporária, ela é breve, ela é curta. Por isso, deixe-me perguntar a você, cristão, cristã, você está cumprindo o seu papel nesta obra de evangelização, que é curta, viu? Ela é breve. Deixe-me perguntar a você, visitante, você que nos visita hoje e que não tem um compromisso com o Senhor, que já firmou esse compromisso, mas voltou atrás, ou que nunca reconheceu a Cristo como Salvador, você acha mesmo que você terá a oportunidade de ouvir o Evangelho para sempre? Você acha mesmo que esse trabalho da igreja, pregar o Evangelho, vai durar para sempre? Não. Deixe-me dizer a você que a igreja avança na missão e as ovelhas perdidas estão sendo encontradas, viu, visitante? Atente para isso. Se você ouve o Evangelho e se você não se sente ovelha de Cristo, se você não quer se colocar debaixo do seu aprisco, debaixo do seu pastoreio, talvez esteja acontecendo com você o que ele mesmo disse àqueles fariseus no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 26. Eu já falei para vocês, mas vocês não creem. Jesus disse àqueles fariseus: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Portanto, atentem, Igreja do Senhor. Na obra da evangelização, existe ainda uma terceira dinâmica. A primeira, na dependência total dele. A segunda é um ministério temporário, breve. A terceira, há um modo de lidar para com aqueles que rejeitam o Evangelho. E este modo prescrito de nós lidarmos com aqueles que rejeitam o Evangelho não é prescrito por mim. Não é prescrito por aqueles que me antecederam. É prescrito pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz isso no versículo 5. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Nesse momento histórico, era assim. Quando um judeu saía da Palestina e ia para terras gentílicas, e depois ele voltava dessa viagem, quando ele chegava na entrada de sua terra natal, ele limpava-se, ele batia os pós que haviam, o pó que havia nas suas sandálias ou ainda nas suas roupas. E isso era um sinal, não era simplesmente um ato de higiene, era um sinal diante de Deus de que eles reprovavam a incredulidade dos gentios. Era um sinal de separação total entre um servo de Deus, uma serva de Deus, e o povo que era incrédulo, que era ímpio e que rejeitava o Senhor Deus. Aqui os discípulos, irmãos, não estão indo para os gentios, mas os próprios judeus, como nós já vimos. Todavia, naquele contexto, o que Jesus está ensinando é, mesmo aqueles que são judeus, se rejeitarem o evangelho pregado por vocês, devem ser tratados como incrédulos. Eles devem saber, sacudam a poeira daquela cidade para que eles vejam o ato de reprovação de vocês e eles ouçam o evangelho, rejeitem o evangelho e eles saibam que não há comunhão entre vocês e aqueles que rejeitam a mim. Portanto, igreja, o que Jesus está nos ensinando aqui é que a ideia de nós tentarmos converter a igreja num lugar semelhante ao mundo é estranha, essa atitude em relação à missão que a igreja recebeu. O Senhor deu uma missão a esses 12 pastores. O Senhor deu uma missão à igreja. E a missão não é
a moldar, a semelhar a igreja do Senhor ao mundo, não. Aos incrédulos, aos ímpios, não. Por isso, a igreja jamais deve ter um estilo de show para entreter as pessoas. Jamais o culto a Deus deve ser um evento motivacional para que as pessoas cheguem e se sintam bem, e se sintam importantes, valorizadas. Jamais pregações devem se formatar a discursos de autoajuda, não. Jamais pastores ou candidatos ao ministério devem cair na tentação de se assemelharem a empresários, a líderes, a coaches, em hipótese alguma. Se você nos visita hoje, eu quero convocar você a olhar ao seu redor. Eu quero dizer a você que você está numa igreja, você não está num show. Eu quero dizer a você que você está prestando um culto cristocêntrico, prescrito pela Bíblia, pelo próprio Deus em sua palavra. Você não está diante de um milagreiro, você não está diante de um líder motivacional, não. Você está diante de um ministro do Evangelho. Se você chegou neste lugar, se você vem para este lugar, se você nos visita, se você é membro ou membra dessa igreja, e você se cansa em algum momento, porque afinal de contas, nós temos uma rotina. Essa rotina é ser igreja. Essa rotina é seguir a prescrição que o Senhor nos deu, é pregar o seu Evangelho exatamente como está sendo feito nesta noite. Às vezes dizendo ai, às vezes dizendo ui. Mas se isso não é suficiente para você, se você não crê no Evangelho do Senhor, se você não quer se submeter às suas prescrições, deixe-me dizer a você que não há comunhão alguma entre nós, igreja, e você. Nenhuma. Segundo o Evangelho, nem o pó da sua vida, se você não quer compromisso com Deus, nem o pó tem comunhão comigo ou com a igreja do Senhor. Então chegamos na terceira e última parte, o envio. Eles vão. Versículo 6. Então, após ouvirem a instrução do Senhor, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Você percebe o que está acontecendo, igreja, nessa terceira parte, no envio? Não há questionamento algum. Não há nenhuma objeção. Não há nenhuma pergunta. Jesus, por que tão difícil essa viagem? Por que essa missão é tão árdua? Não há. Percebe que não há aqui nenhuma desistência? Nenhum disse, Jesus, olha, foi muito bom enquanto durou, mas não dá para mim. Está ouvindo isso, homem que sente o ardor vocacional no seu coração? Não há desistência aqui. Eles simplesmente obedecem e eles vão fazendo duas coisas. Primeiro, anunciando. E a palavra grega é literalmente evangelizando, pregando o Evangelho. E a segunda palavra, curando. E a palavra grega é a raiz daquilo que nós conhecemos em português de terapia, tratamento. Eles saem pregando o Evangelho e à medida em que o Senhor vai os conduzindo e eles vão se deparando com situações de extrema necessidade física, o Senhor vai usando esses líderes, esses pastores, essa liderança que está sendo preparada e formada para trazer alívio, para trazer restauração de saúde. E eles fazem isso por onde? Eles fazem isso exatamente como eles foram comissionados. Eles fazem isso por toda a Galileia, é o final do versículo 6, por toda parte, mas eles fazem isso de aldeia em aldeia, de vila em vila. Eles não passam e dizem assim, não vamos parar aqui, imagine, são dois. Não vamos parar aqui nessa vila porque, afinal de contas, é uma vila muito pequena. É uma vila muito esquecida. Não, eles vão seguindo de vila em vila. Eles vão cumprindo exatamente a missão que o Senhor deu a eles. Não existe aldeia que não seja evangelizada.
E então, antes deles voltarem e trazerem o relatório de como foi essa primeira experiência evangelística sem Jesus, o evangelista Lucas traz para nós uma informação que mostra a condição de um ímpio que já é conhecido nosso, Herodes Antipas. O versículo 7 e 8, o evangelho nos diz, ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam João ressuscitou dentre os mortos, mas outros diziam Elias apareceu, e ainda outros diziam um dos antigos profetas ressuscitou. O momento histórico aqui é o seguinte, Herodes já não mais vivia em Lívias, ele não morava mais aonde ele morava antes, quando ele mandou executar João Batista. Ele agora morava em Tiberíades, uma cidade que foi construída para ser a sua residência, do zero, uma cidade novinha. E historiadores dão conta de que Herodes aqui, após a morte de João Batista, ele não ficou muito bem, ele ficou meio perturbado, e de fato, a sua liderança nesse momento histórico já estava enfraquecida, ele vai ser comido por vermes mais adiante em Atos. Mas o fato é que o ministério de Jesus e dos apóstolos tomou uma proporção tamanha que Herodes soube, e isto trouxe muita preocupação a ele. E então nós vimos aqui, de acordo com o Evangelho, que haviam 3 teorias entre o povo sobre a identidade de Jesus. Uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, e outros ainda diziam que ele era talvez um dos profetas do Antigo Testamento. E é importante você saber que nesse momento a cultura grega era muito forte, e havia uma forte influência do pensamento platônico acerca da reencarnação da alma. Você pensa que foi Denizar Hippolyte Lyon Riveio que instituiu o Espiritismo, mas não foi. Isso é platônico. Entretanto, o que imperava no coração do judaísmo era a doutrina da ressurreição. Mas, sobre a cultura helênica, a reencarnação. Por isso esse zuzum, esse homem deve ser algum daqueles que já morreram. Mas o versículo 9 nos diz que Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E o final do versículo 9 diz que ele se esforçava para vê-lo. Marcos 6,16 nos diz que Herodes falou, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Herodes está consciente de que há, de fato, uma grande probabilidade de que esse homem, esse Jesus a quem estão falando, é João Batista ressuscitado. Isso mostra que, de fato, de acordo com a Escritura, havia uma grande perturbação, uma grande confusão na cabeça desse tetrarca, desse governador. E essa confusão regia a cabeça desse homem, que era o líder desse território, alvo dessa evangelização. E então nós olhando para o fim do versículo 9, nos diz que ele se esforçava para vê-lo. Aqui o Evangelho está nos mostrando que esta é a condição do ímpio, que tanto necessita ouvir o Evangelho, porque o ímpio não sabe quem é Jesus. Fica fácil então nós fazermos a conexão dessas duas passagens e entendermos que foi exatamente por isso que os 12 foram enviados. É exatamente por isso que a igreja foi enviada lá no Novo Testamento e é enviada pelo mundo hoje, até o último dia, até a consumação dos séculos. O chamado de homens para o ministério, a vocação evangelística da igreja não é por acaso. As pessoas precisam ouvir, não a respeito de Jesus. As pessoas precisam ouvir o próprio Jesus. E elas só vão ouvir o próprio Jesus através da pregação da sua palavra. A confusão de Herodes era compreensível. Ele só ouvia a respeito de Jesus. Ele não tinha ouvido ainda o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, caminho para a conclusão dessa mensagem, me dirigindo à igreja. Pregue a palavra. Certamente você ouvirá
no fim de muitas mensagens, esta relembração, essa rememoração da sua missão, igreja. Pregue a palavra. Cumpra o seu ministério de despenseira dos mistérios do reino de Deus. Faça isso, amada igreja do Senhor, porque Cristo falará por meio da sua boca. As pessoas não ouvirão sobre Jesus, elas ouvirão Jesus através da boca da igreja, pregando a sua palavra. Faça isso, igreja. Cumpra o seu ministério. Caminhe por este mundo, porque caminhando por este mundo, Cristo caminhará através dos seus pés. E segundo, a palavra nos diz, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Foi dito inicialmente por Isaías no capítulo 52, mas foi resgatado pelo apóstolo Paulo em Romanos 10. Homem, crente, se o Senhor chamou você para servi-lo no ministério da palavra, se você foi chamado a não levar uma segunda túnica nem 2 bordões, deixe-me dizer a você, diga sim a esse chamado. Saiba que a viagem será árdua, não será confortável, mas não se preocupe, porque no final, eu garanto a você pela palavra do Evangelho, você dirá ao Senhor, quando Ele perguntar a você, faltou alguma coisa? Você dirá, Senhor, não faltou absolutamente nada. Igreja do Senhor, cumpra o seu papel de identificar, de treinar, de pastorear e de suprir o sustento daqueles que foram chamados para se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. É seu dever. O Senhor usará você. E quando Ele perguntar a você, igreja, faltou alguma coisa? Vocês, com um sorriso no rosto, dirão, Senhor, não faltou nada. Mas quero, antes de irmos para a nossa casa, me dirigir a você que nos visita. Deixe eu dizer a você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca professou a fé em Cristo como Salvador, nós não estamos aqui por acaso. Essa igreja não está aberta. Eu não estou aqui neste púlpito. Você não está no meio da igreja por acaso. Nós estamos aqui porque nós fomos enviados. Eu fui enviado. Esta igreja foi enviada para anunciar a você o Evangelho. Deixa eu dizer a você que nesta noite você está ouvindo a mim. Você está ouvindo a igreja. Você está ouvindo o próprio Senhor Jesus através de nós, através da sua palavra. Deixe-me dizer a você que nós não estamos aqui porque nós escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos designou. Você precisa entender isso, visitante. Você precisa entender isso, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele disse isso em João 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram a mim, fui eu que escolhi a vocês e eu designei vocês. Eu escolhi vocês e destinei vocês com um fim muito específico. Para que você pregue a palavra, igreja. Foi para que você que nos visita hoje pudesse ouvir, não acerca dele, mas você pudesse ouvir o próprio Senhor Jesus por meio da sua palavra. Você entende isso, visitante? Se você não é como João Batista, se você não é como Pedro, se você não é como Tiago, como João, visitante, se você não é como Mateus, como Barnabé, como Paulo, como Timóteo, como Tito, ou mesmo como Lucas, se você não é como um crente, então deixe-me dizer que você é como um Herodes. Você, por fora, talvez esteja aqui agora muito calmo, muito calma. Talvez você esteja aqui nesta noite como Herodes, como governador da sua vida. Mas deixe-me dizer a você que você está assim apenas por fora. Por dentro, pelo Evangelho eu digo que você está perturbado, confuso, confusa.
Talvez você ainda não tenha entendido quem é Jesus. E por isso você ainda não se ajoelhou perante Ele. Mas então nós estamos aqui. A igreja está aqui. Aqui está o ministro da palavra para dizer a você: faça isso hoje. Se ajoelhe diante de Jesus hoje. Porque Ele está falando com você por meio da sua palavra e chamando você ao arrependimento dos seus pecados. Faça isso hoje. Você está nos vendo aqui? Consegue nos enxergar ainda? Deixe-me dizer a você que nós estamos sim aqui ainda. Mas nós estamos à semelhança do povo que estava saindo do Egito, em Êxodo 12, com as sandálias nos pés. Nós estamos com um cajado na mão, porque nós estamos indo para casa, visitante. Apresse-se, tome a sua decisão hoje, porque possa ser que hoje seja o nosso último dia aqui como igreja. Hoje possa ser o último dia que Jesus fale com você. Tome a sua decisão por Cristo hoje, porque a nossa passagem aqui como igreja, ela é curta. Venha para Cristo. Ainda dá tempo. Una-se a nós em nosso caminho de volta para casa. Vamos orar. Ó Deus, te somos gratos pela palavra do Teu Evangelho. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que aplique esta palavra ao nosso coração, a nós que já Te servimos, a nós que já fomos alcançados por Tua graça e que por vezes deixamos com que as circunstâncias desta vida, com que os desânimos das pessoas que rejeitam o Evangelho entristeçam o nosso coração e nos façam esquecer da missão que recebemos do Senhor. E ajude-nos, ó Deus, a irmos de casa em casa, sem olhar a aparência, sem olhar a localidade. Ajuda-nos a irmos de vila em vila, de aldeia em aldeia, recebendo, ó Deus, da provisão do Senhor, sabendo que esta viagem é curtíssima, o que são 6, 7, 10, 100 mil anos perto da eternidade. Que o Senhor nos conduza nesta viagem, nesta peregrinação, e que o Senhor fale ao coração daqueles que estão aqui nesta noite e que têm rejeitado, que estão confusos, confusas, porque não conseguem entender quem de fato o Senhor é e por isso não se rendem ao Senhor. Acham que o Senhor é talvez um guru ressuscitado, encarnado, reencarnado. Não, Senhor. Revele-se a essas pessoas para que possam desfrutar da fé e da convicção que está em nosso coração, no coração da Tua igreja. Assim nós te oramos, mais uma vez agradecidos por falar conosco por meio da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém.